Faz 4 anos que a crise ucraniana eclodiu. Nesse período, a Ucrânia, que tem enfrentado a Rússia como força de choque do Ocidente, caiu em completa posição defensiva. Perdeu inúmeras tropas e sua economia entrou em estado de colapso. Mesmo segundo dados extremamente reduzidos divulgados pelas autoridades militares ucranianas, há cerca de 200 mil desertores e 2 milhões de pessoas que evitam o serviço militar. Faltam drasticamente jovens a serem enviados ao campo de batalha, a ponto de ter sido aprovada uma lei que inclui até pessoas com mais de 60 anos como alvo de recrutamento. Os países ocidentais afirmam que devem continuar prestando apoio à Ucrânia em sua luta contra a Rússia. Recentemente, a União Europeia declarou que pretende utilizar os 90 bilhões de euros aprovados para o apoio à Ucrânia, destinando 1/3 ao orçamento geral e 2/3 ao fornecimento de material militar. Meios de comunicação estrangeiros avaliam que essa decisão tem caráter puramente político, visando elevar o moral da Ucrânia e enfraquecer a Rússia. O Ocidente não está em condições de fornecer apoio à Ucrânia. Os próprios países europeus enfrentam graves dificuldades financeiras das quais não conseguem sair. O apoio dispendioso concedido à Ucrânia, sob o pretexto de impor uma derrota estratégica à Rússia, arruinou as finanças europeias. Seguindo a batuta dos Estados Unidos, os países europeus forneceram quantias astronômicas de armas e recursos financeiros à Ucrânia. Mas isso acabou sendo como despejar água em um balde furado. A maioria dos países europeus está lutando com o esgotamento de recursos financeiros e materiais militares. Alemanha, França, Itália e outros países europeus apresentam níveis recordes de dívida pública e, coincidentemente, são países que atuaram como apoiadores ativos da Ucrânia. Nesses países, surgem turbulências socioeconômicas e protestos populares contínuos, que se convertem diretamente em instabilidade política, a ponto de não se saber quando poderá ocorrer uma mudança de governo, dado o baixíssimo índice de apoio às forças no poder. O chanceler alemão Merz tem 16%, o presidente francês Macron, 11%, o primeiro-ministro espanhol Sánchez, 34%, o primeiro-ministro polonês Tusk, 29%, e o chanceler austríaco Stocker, 26%. Para os atuais governantes europeus, não será fácil atravessar a próxima eleição. A política de sanções contra a Rússia, promovida com o argumento de apoiar a Ucrânia, também desempenhou papel considerável nessa situação. Ela acabou se tornando um bumerangue, colocando os cidadãos europeus diante de sérios problemas de vida e financeiros. O aumento dos preços da energia provocou a elevação dos custos dos produtos. Ainda assim, as autoridades fizeram vista grossa, transferindo a responsabilidade para outros e esvaziando apenas os bolsos da população. Como resultado, o descontentamento com os governantes cresce a cada dia. As contradições e conflitos entre os países europeus em torno das sanções contra a Rússia também se aprofundaram. A Europa encontra-se em um dilema. Presa à ilusão de isolar a Rússia, está pagando caro pelo apoio prestado à Ucrânia. O problema é que a intenção de impor uma derrota estratégica à Rússia ainda permanece na mente de políticos europeus e continuam existindo planos para concretizá-la. A Europa pretende rearmar a Ucrânia e utilizá-la como seu fantoche até o fim. Para isso, terá de estar preparada para subir a um endividamento ainda maior. No entanto, não há fonte para isso. Os arsenais já estão esgotados e o déficit fiscal ultrapassou a linha de perigo. Ainda assim, também não pode recuar. Os Estados Unidos elaboraram um plano segundo o qual os países europeus comprariam com seus próprios recursos armas produzidas nos Estados Unidos para depois fornecê-las à Ucrânia. Assim, os países europeus acabaram obrigados a contrair dívidas para adquirir armamentos estadunidenses. Como se não bastasse, forçados pelos Estados Unidos, passaram a importar não a energia russa barata, mas a energia estadunidense extremamente cara, fazendo com que as dívidas crescessem como uma bola de neve.
Em 2022, o Instituto RAND dos Estados Unidos elaborou um documento confidencial. Nele se apontava que, caso o Ocidente ajudasse a Ucrânia e aplicasse sanções contra a Rússia, o fornecimento de gás para diversos países europeus seria restringido, que esses países enfrentariam dificuldades econômicas, que isso levaria inevitavelmente ao colapso da União Europeia e ao aumento do desemprego, e que, como resultado, a economia dos Estados Unidos poderia obter a longo prazo lucros estimados entre 7 e 8 trilhões de dólares. Quanto mais a Europa insistir no apoio à Ucrânia, com o objetivo de impor uma derrota estratégica à Rússia, mais acelerará seu próprio declínio. Em última análise, pode-se dizer que quem tenta prejudicar os outros acaba prejudicando a si mesmo. Ri Hak Nan. Rodong Simon.